Meu nome é Rafael Nogueira. Eu tô aqui para te falar um pouco sobre esse pequeno aparelho aqui na minha mão, que é o tema do meu trabalho. Esse é um transistor de campo elétrico, ou como é mais conhecido no mercado, um transistor de tipo FET. Aqui do lado está sendo exibida uma imagem que representa, em escala, a estrutura interna desse dispositivo. Note que 97% dessa estrutura é apenas uma camada que protege os outros 3%, que é o chip semicondutor de silício. E o transistor de campo elétrico, ele é muito importante hoje em dia, porque sem ele, os computadores, celulares, microcontroladores e qualquer outro dispositivo que envolva computação, controle e automação, não seria possível sem ele. O transistor do tipo FET, ele trabalha como um controlador de sinal ou como um controlador de corrente elétrica. E para a gente entender o que confere essas propriedades a ele, a gente precisa entender a sua estrutura interna, que é constituído por um cristal semicondutor de silício, na maioria dos casos. O silício, quando ele é produzido, ele pode passar por um processo chamado dopagem, que nada mais é do que a inserção de impurezas nesse cristal para que ele se torne positivo, representado pela letra P, ou negativo, representado pela letra M. E com isso a gente não ganha nada de muito interessante para o nosso tópico. Mas quando a gente junta a o material do tipo P com o material do tipo N, a gente tem uma camada chamada de depressão, que acontece quando as cargas negativas e positivas nessa região de contato se anulam, tornando essa região neutra e, consequentemente, isolante. E com isso, se a gente aplicar um potencial, uma voltagem positiva do lado positivo e negativa do lado negativo, a gente tem a compressão dessa camada de depressão. Isso é, ele se torna condutor. E se a gente fizer o oposto disso, ele se torna isolante, porque a camada de depressão se expande ainda mais. Por fim, se a gente pegar as estruturas que foram mencionadas e montar como representado nessa imagem, a gente obtém um transistor do tipo FET de junção, ou JFET. Essa estrutura, ela trabalha como se fosse um regulador da corrente. A corrente entra pela entrada N e sai pela entrada N. Ela flui apenas, nesse exemplo, pela camada N formada. E a depressão está justamente no contato da camada P com a camada N. Se a gente aplicar um potencial alto positivo na camada P, ele estreita esse canal através da depressão. E se eu aplicar um menor, ele expande esse canal. Isso é, eu diminuo ou aumento a corrente. E se eu aplicar um potencial muito alto, eu posso até fechar essa corrente. E basicamente o meu trabalho consiste em relacionar como essa pequena potência aplicada pode controlar a passagem da minha corrente e como a gente pode otimizar isso. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.